Essas polêmicas todas que nós estamos vivendo, de certa forma, outro dia eu li um artigo contestando a afirmação de que tem havido inovação em São Paulo, e eu gostei da crítica, porque a pessoa falava assim, o Haddad não é inovador, ele está copiando o que está sendo feito no mundo inteiro. E eu falei, pô, é verdade. Né? Nós estamos aqui adaptando as condições de São Paulo, medidas que já deveriam ter sido tomadas há 10 ou 15 anos atrás, pelo menos, que na verdade é uma questão política que está por trás, né, das decisões que se tomam para o bem-estar da coletividade. Não é uma coisa, como o Nassif falou, de engenheiro só. Óbvio que os engenheiros são sempre bem-vindos, mas não é uma coisa da lógica da engenharia. É uma discussão política, uma discussão que tem um outro pano de fundo, né, que é a radicalização da questão democrática, para que nós possamos viver em mais harmonia, numa cidade mais agradável. Eu acredito piamente de que, se essa agenda prevalecer, né, sem partidarismo, se ela se tornar uma política pública de Estado, infelizmente tem havido muita partidarização de temas que não deveriam estar na esfera dos partidos, deveriam estar na esfera da cidadania, dos coletivos, da percepção de que existe uma política de Estado que pode ser fortalecida. Tem certos temas que não são objeto... política econômica. Naturalmente, a política econômica é uma coisa meio partidária. Né? Por quê? Porque tem gente que tem uma visão da economia, tem gente que tem outra visão da economia. As forças políticas vão se organizar em polos. Na cidade não deveria ser diferente. Né? Apesar dos embates envolvendo perspectivas de classe, embates ideológicos, eu acho que há certas coisas que avançaram muito na discussão no nível internacional. Avançaram muito. Né? E essas nós não deveríamos estar disputando da maneira como estamos. Né? Porque isso faz com que a agenda tenha uma velocidade menor do que nós poderíamos ter. Poderíamos estar avançando mais se certas questões já fossem tomadas como dadas. Isso tem que ser feito. Vamos discutir agora o que nós podemos ainda fazer. E aí fazer o debate mais franco mesmo, né? Mais sincero, né? Sobre as perspectivas da cidade, ainda que possa haver polarização, mas não em torno daquilo que tem quase um consenso estabelecido no plano internacional. E é curioso notar que isso também é uma observação recorrente. A própria Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, observou no encontro com o Papa que tivemos. Ela disse, olha, mesmo os prefeitos de direita e de esquerda estão sendo obrigados a adotar a mesma agenda. Porque tem uma questão ideológica? Tem. Mas tem uma questão que a realidade se impôs à ideologia. E aí, o Peñalosa, que é uma pessoa comemorada pela esquerda por muitas das suas realizações, é uma pessoa de centro-direita, do ponto de vista ideológico. E, no entanto, tomou medidas que puderam ser celebradas. O Macri, né, que é uma pessoa de centro-direita, né, tomou medidas muito aderentes ao que nós chamamos de ideário progressista, que seria o caso de um prefeito menos conservador assumir. A maneira como enfrenta essa questão da mudança de paradigma. Né? Sempre que se começa algo novo, no início você tem todos os atropelos aí decorrentes da implantação. Então é a hora que, em geral, os grupos, a mídia, entra batendo. Depois que se consolida lá na frente é que vão aparecer os resultados, mas esse período, se não for bem trabalhado politicamente, pode comprometer o todo. Né? Como que foi no caso aí das ciclovias, no caso das linhas, os espaços para ônibus? O que foi feito o trabalho prévio? Porque vamos pegar uma situação em São Paulo que não é de todos os municípios, mas é que a mídia é maciçamente contrária a qualquer coisa que vem da prefeitura. Como que é feito o trabalho de conseguir as adesões até chegar num desfecho, como, por exemplo, os ciclistas, naquela audiência pública com
com a promotora lá, a ponto dos ciclistas se apropriarem do tema e passarem a defender, né? A estratégia política consiste em quê? Em ouvir, no período de problemas, como é que a prefeitura atuava? No período de implantação. Sempre que vem a implantação, os jornais eles destacam aquilo que não está pronto, não mostram o que está pronto, como foi feito com as obras da Copa também. De que maneira fazer o contraponto para impedir que a ideia morra antes de ser bem-sucedida? Olha, primeiro, assim, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, porque por mais que você tente conversar antes, né, sobre o assunto, você vê que esses projetos da CT, alguns têm 30 anos. Alguns projetos que saíram do papel agora, alguns estudos têm 30 anos. Alguns polêmicos. Por exemplo, o corredor de ônibus Norte-Sul, que é na 23 de maio, havia polêmica na CT sobre se convinha ou não fazer. Mas a maioria dos engenheiros era a favor de fazer há muitos anos, muitas décadas. Né? Tem engenheiro que defende isso há 20 anos. Mas a minoria dentro da empresa prevalecia por quê? Porque a classe política acabava adotando a postura do menor atrito com a cidade, né? Porque supostamente se fala, não, vou pela linha do menor atrito. Isso é polêmico, não sei se tem gente achando que não vai ter resultado, então é melhor não fazer. Como é que alguns prefeitos escaparam disso? Né? Dizendo o seguinte, ó, se não der certo eu desfaço. Porque como é que você sai dessa encrenca, né? Se faz, todo mundo grita. Se não faz, a cidade não melhora. Então, você fica entre uma coisa... Em geral, governante no Brasil, político, vou falar melhor, político no Brasil inteligente, eu estou me excluindo da categoria, anda de lado. Anda de lado. Porque de lado, a pessoa que tem uma visão tão distorcida do Estado, que ele fala, se o Estado não estiver me atrapalhando, já está bom. Né? Então, o político inteligente que anda de lado, ele acaba saindo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o prefeito vive com esse dilema. Todo momento você tem esse dilema. Mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou arrumar essa encrenca? Para que eu vou... mais um ruído, mais gente, mais a Jovem Pan, a Bandeirantes. Você já pensa no dia seguinte o que aqueles caras vão estar falando na rádio. Né? Você já sabe o que eles vão estar falando na rádio. Né? Então, para que comprar essa encrenca? Mas daí, o que é política? Mesmo. Né? Não a tradicional da manutenção do poder. Mas se não for para testar a hipótese, eventualmente errar, ter que voltar atrás, conversar com a cidade, para que vale mais a pena outra atividade, eu acho. Sinceramente, se você não tem a política como teu meio de vida, né, infelizmente só tem gente na política como meio de vida, e por isso que eu acho que a gente tem que cultivar, Nassif, a ideia de que as pessoas devem entrar e podem sair da política. Mas a ideia de que a política não pode ser o meio de vida da pessoa e nem a profissão da pessoa. A pessoa tem que ter uma profissão e, eventualmente, abrir um parênteses na sua vida para se dedicar à política mais institucional. A política todo mundo tem que se dedicar sempre, a mais institucional, com a perspectiva de sair, não de ficar lá eternamente. Olha o quanto essas pessoas que querem se eternizar na política só criam um transtorno na política, na minha opinião. Porque impedem gente jovem de entrar, né? E dá uma sensação de que a política tem dono, sabe? Que tem uma classe que se apropriou. Em poucos lugares do mundo, essa acepção, esse conceito de classe política se aplica tanto como no Brasil. Eu, quando estava na universidade, falava de algumas pessoas que estavam na política. O meu filho fala das mesmas pessoas. Então, tem alguma coisa, tem alguma barreira à entrada que nós precisamos superar. E mais do que uma barreira à entrada, parece ter também uma barreira à saída, que também nós temos que superar. É interessante notar que as pessoas têm discernimento.
As pessoas se deixam levar pelo ruído num primeiro momento, porque a primeira fonte de informação delas pesa, né? A pessoa que sempre fala com ela às 8 da manhã está dizendo que está errado, ela diz, bom, está errado, né? Mas depois, como aconteceu com as faixas de ônibus, estava tudo errado. Tinha planejamento, tudo feito de forma atabalhoada. Nós não mudamos uma faixa de ônibus de lugar. Nenhuma. Todas estão onde estavam planejadas. Tem 90% de aprovação pela última pesquisa Ibope. O que aconteceu? A realidade se impôs. E tem um truque na política que funciona. Isso aqui eu nem deveria dizer porque tem jornalista presente. Mas sabe o que você faz para matar um assunto? Cria outro problema. Você cria outro problema, as pessoas esquecem o anterior. E aí o povo vai se apropriando pessoalmente daquele assunto sem o ruído do anterior. Então a melhor coisa que aconteceu para as faixas de ônibus foram as ciclovias. As melhores coisas que aconteceram para as ciclovias foi a redução de velocidade. E nós estamos pensando em alguma coisa. Boa.